Bom, hoje sábado a gente sempre procura trazer aqui um especial para falar de algum tema, e hoje o nosso tema será saúde. E eu recebo aqui no estúdio, que aceitou o nosso convite, desde já eu agradeço por ter aceito o nosso convite, o secretário de Saúde de União da Vitória, Diego Traim. Diego, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan, satisfação em tê-lo aqui com a gente para falarmos dos vários temas relacionados à sua pasta aqui para o município de União da Vitória. Bom dia, Diego. Olá, bom dia, Tiago. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui presente e estamos à disposição aí para tudo que seja necessário a gente conversar. Bom, Diego, claro, nosso primeiro tema não podia ser diferente, né? Infelizmente, aqui a gente está atravessando uma enchente, né, aqui no Vale do Iguaçu, né? Estamos quase completando um mês com essas cheias e a gente sabe que com as cheias acabam trazendo aí alguns problemas, não só na questão da pessoa ter que sair da sua residência, enfim, o desalojamento, a questão econômica para a cidade, mas na questão de saúde também temos problemas sérios. Por quê, né? A água vem e o que ela via pela frente ela vem arrastando. E no meio do caminho do rio até atingir uma residência, existem esgotos a céu aberto, existem os próprios ali sistemas da casa da pessoa, né, que é a caixa de gordura, enfim, e aí a água acaba pegando e trazendo tudo isso. A gente sabe que ali no meio tem muitos agentes que acabam trazendo problemas para a nossa saúde, como é o caso da leptospirose, que é uma doença que é transmitida aí pela urina do rato, né, e a gente tem esse problema muito sério que acaba trazendo cada vez que há enchente. Não só aqui no União Vitória, mas isso em qualquer lugar, porque as pessoas acabam tendo contato com essa água. Para a União da Vitória, Diego, como que estão esses casos suspeitos? Já tivemos pessoas que tiveram casos confirmados de leptospirose, e lembrando que temos também um caso que está sendo ainda investigado, né, de um possível óbito por leptospirose. Claro que o laudo oficial ainda não saiu, mas é uma suspeita e essa pessoa era moradora aqui de União da Vitória. É isso, Diego? Isso mesmo, Tiago. Então, realmente, toda essa situação causada aí pela enchente, esses problemas acabam vindo à tona, né? Para passar um cenário aqui hoje epidemiológico, né, do município, da cidade de União da Vitória, a gente teve aí ao todo 8 casos, né, que nós investigamos ou estamos investigando, sendo 4 deles foram descartados, né? Tivemos um caso positivo de um senhor de 55 anos que chegou a ficar internado, mas evoluiu bem, está de alta. Temos esse caso que você acabou de comentar, né, que o paciente foi a óbito, o cidadão aqui de União da Vitória, apesar de ser atendido no Hospital São Brás, em Porto União, que está sendo ainda avaliado, né, ou seja, é coletado amostras e enviado para o laboratório de apoio para identificar a possibilidade de ter sido a causa do óbito dele, a leptospirose. E ainda assim, mais 2 casos que estão internados neste momento e que aguardam o resultado. Mas ambos os 2 casos, os pacientes estão bem, né, com boa evolução, aguardam o resultado aí para esclarecer melhor a questão de toda os sintomas, né, que eles vêm sentindo e a gente possa traçar aí um perfil de ação em relação a isso. Então cabe aqui a gente falar sobre toda a prevenção que deve ser feita, né? Evitar ao máximo aí o contato na água da enchente e, se não for o caso, que seja utilizado os equipamentos de proteção para que evite que a área, mucosas principalmente, ou mesmo a pele, né, em contato por muito tempo, pode ser uma forma aí de transmissão dessa doença tão grave. Isso que eu quero questionar com você, como é que é feita a transmissão da leptospirose? Só o simples contato com a água já é possível ou precisa ter, por exemplo, a pessoa tem um machucado ali, ou então tocou com as mãos na água e leva a mão em alguma mucosa? Como é que é feita essa transmissão da doença? Exatamente. Um caso assim de a pessoa possuir, né, alguma lesão de pele que facilite o contato, né, da mucosa ou até mesmo da corrente sanguínea, né, da pessoa em relação ao vírus que está ali presente, está diluído naquela água, né, o vírus da leptospira, que está presente no xixi, na urina desse rato. E também se fala muito mesmo que a pessoa não, porventura não tenha nenhuma lesão, mas a exposição direta da pele, né, por muitas horas, pode ser um sinal também de que a pessoa possa vir a contrair esse vírus. Então, por isso que a gente recomenda o não contato. Mas caso o contato seja inevitável, né, vai salvar algum móvel, salvar, né, enfim, cuidar das coisas ali da casa que porventura a água esteja entrando,
que seja feito isso com o mínimo aí de equipamento que evite, né? Bota de borracha, enfim, entre luvas, né? E também o cuidado para não estar, por exemplo, assim, pegou alguma coisa com a mão ali, depois coçou, né, óleos, enfim, colocou na boca, algo assim, e aí pode ser também objeto de contaminação dessa forma. Diego, eu vi uma coisa durante, claro, desses dias de enchente, nós como imprensa, a gente não vai turistar nas áreas alagadas, a gente vai, né, para fazer imagens, para trabalhar, para, enfim, trazer a população, inclusive, justamente, a gente vai fazer essas imagens para evitar que o pessoal fique andando, assim, o pessoal vê, opa, tá alagado lá. E durante essas minhas andanças, eu pude observar por pelo menos 2 vezes crianças brincando na água, né? Foram pelo menos 2 oportunidades. Uma delas ainda eu lembro que era uma rua que eu conhecia e pensava assim, poxa, pô, que perigo, porque ali, né, tinha um esgoto a céu aberto ali, ou seja, mais pro cantinho, é um perigo imenso. E você, claro, com a água ali, você não consegue saber onde que é a rua, onde que é esgoto. E essas casos de crianças, a gente já teve algum caso em União da Vitória confirmado que acaba atingindo aí crianças ou até adolescentes, que são os que acabam mais ficando mais tempo, né, em contato com essa água suja? Sim, Thiago. Então, realmente, o fato da criança estar ali brincando pode ser, né, um ponto onde ela possa ficar contaminada. E a gente até aproveita para, né, comunicar, né, que desses 2 pacientes que se encontram internados, eles são jovens, né, um deles uma criança, realmente bem jovenzinha, e já um adolescente. Então, a referência ali, o que nos foi referido, foi da criança estar brincando justamente nessa área de enchente. Então, é óbvio, a gente, né, não está aqui para julgar a forma como ocorreu, mas deve recomendar que isso seja evitado ao máximo, né? Porque a gente sabe que áreas urbanas são habitats desses roedores urbanos, né? Então a gente tem aí uma outra doença que é extremamente letal, até mais que a leptospirose, que acomete a região, que é a hantavirose, né? Mas aí a gente está falando de um rato de área rural, né? E também a transmissão é um pouco diferente, é a urina do rato que evapora, permanece no ambiente e é aspirada depois através da respiração. Mas, então, o local aí de convívio, né, o habitat natural desse rato urbano, vamos dizer assim, que é a região aí dos esgotos, das caixas de gordura, né, enfim, a gente sabe que os animais estão ali, estão presentes, então deve ser evitado ao máximo, principalmente aí sem necessidade, ou seja, uma brincadeira pode esperar para baixar as águas aí e retomar a vida normal nas brincadeiras normais. Até se eu não me engano, acho que o caso de hantavirose aconteceu em Canoinhas, né? Acho que era justamente suspeita de leptospirose e o laudo aí oficial acabou sendo como hantavirose. Cláudio, talvez não seja a tua parte técnica da questão clínica da coisa, mas como diferenciar a hantavirose da leptospirose? Tem alguma diferenciação dos sintomas? Obviamente, né, poderíamos trazer aqui uma fala um pouco mais técnica, mas nos anos anteriores, aí, além de ter morado, né, atuei bastante lá na Secretaria de Saúde de Cruz Machado. E lá a hantavirose é uma doença que foi objeto, inclusive, de estudo aí, né? União da Vitória, toda a região aqui do Vale acabou se tornando especialista nesta doença. Foram feitos inúmeros estudos e descoberto aí que ela tem uma taxa de letalidade bem alta, bem acima, inclusive, da leptospirose. E os sintomas, eles são semelhantes, mas tem algumas diferenças, né? A questão é que muitas vezes, talvez até os nossos, né, profissionais médicos tenham dificuldade em estar diferenciando, e muitas vezes a primeira abordagem ali, que seria uma hidratação, né, desse paciente, é justamente o que deve ser evitado. Então, a gente precisa estar, né, como gestores, como coordenadores de serviço de saúde, sempre estar proporcionando aos profissionais capacitação, né, para estar diferenciando e sabendo realmente manejar esse paciente. Então, por exemplo, no caso da lepto, a gente vai ter aí uma queixa, por exemplo, de dor nas panturrilhas, que é bastante específico no caso da lepto, né? E já no da hanta não é tanto, é mais uma astenia, uma fraqueza geral, né? Então, tem algumas diferenças, mas é só um exame clínico bem feito mesmo, uma anamnese muito bem feita, que vai saber diferenciar. E muitas vezes a gente, em saúde pública, em serviços nesse quesito, você acaba coletando amostras para as duas doenças, né? E também
a história daquele paciente vai falar um pouco, né? Então, se você tem contato, por exemplo, com água da enchente e vem o sintoma, já obviamente pode ir pensando em algo em relação a lepto. Agora, se porventura ele é aquele trabalhador Cruz Machado, General, enfim, toda a região aqui trabalha muito com a extração do pinus, né? Então, se é um ambiente ali que é extremamente favorável, né? Ou aquele paiol que acaba acumulando, né, roedores silvestres, né? Que o ratinho ele faz a urina ali, aquela urina que nem eu falei anteriormente, ela evapora naquele ambiente, fica ali no chão, e às vezes você vai lá fazer uma varredura, né? E aquela poeira sobe e você aspira aquela substância, e é isso que acaba causando. Então, é muito de acordo ali com a história do paciente, né? Qual que é a área de contato dele, que o médico vai acabar sabendo diferenciar uma da outra. Lembrando, né, que alguns sintomas da leptospirose é que é febre alta, dor de cabeça, essas dores musculares ali, como o Diego mencionou, em alguns casos podem até parecer sangramentos, né, são os sintomas mais comuns. Qual a orientação, Diego, da Secretaria de Saúde aqui para os nossos profissionais médicos nesse momento, né? Se a pessoa chegar ali com algum desses sintomas, a orientação é medicar, mandar para casa ou já fazer algum exame específico já no ato? Como que é feito, então, essa primeira abordagem quando a pessoa procura atendimento médico? Bom, em todas as nossas estruturas, seja elas nos postos de saúde ou na UPA, que agora sendo bastante exigida aí por todos, né? Muito por conta da enchente, vários outros problemas acabam aparecendo, né? Então, a nossa orientação justamente a gente intensificou, né, esse sinal epidemiológico. Então, os sintomas que porventura apareçam, né, nos pacientes devem ser abordados já imaginando qualquer coisa nesse sentido. Então, óbvio que a orientação é sempre por essa, mas o médico é autônomo, ele tem toda, né, a autonomia ali no caso para estar fazendo a triagem dele, a anamnese dele e pensando no melhor do paciente. Porque muitas vezes, né, as queixas, os sintomas, eles não são uma receita de bolo, né? Então o paciente tal pode reagir de uma forma, outro de outra forma, ou a condição do paciente pode acabar fazendo com que ele interprete aquilo de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, o paciente mais idoso pode vir a ter dor nos membros já de forma natural e se confundir, né? Então é aquela história da gente sempre pecar pelo excesso, né? Ter cuidado, imaginar as possibilidades e estar abordando isso da melhor forma possível, da forma clínica, né, e já encaminhando ali ao menor sinal de positividade, de repente, né, para um tratamento mais focado nesse sentido, nas questões dessa doença. Teve um caso que não foi aqui na nossa região, nem no nosso estado, não recordo exatamente qual estado foi, mas era uma criança que ela teve contato aí com água de enchente, e a família depois, achando que podia ser alguma coisa assim, a criança acabou infelizmente vindo a óbito. Foram semanas e semanas, e depois que saiu o laudo, foi diagnosticado que a criança teve hepatite. Ou seja, a hepatite pode também ser transmitida através da água. Claro, hepatite são vários tipos, né? Mas ela pode ser transmitida aí através da água contaminada? Olha, seria algo que eu teria que até dar uma investigada, não me é do meu conhecimento, né? São alguns tipos, né, que a gente tem de hepatite, se essa criança já tinha, de repente, alguma insuficiência hepática, né? Mas, enfim, todo cuidado é pouco, né? Alguns exames aí que podem ser feitos vão verificar, né? E o fígado, ele aparece, qualquer problema que porventura ele tem, ele aparece muito nos exames. Então, às vezes, que nem a gente fala, às vezes pecar pelo excesso, né? Pedir exames, analisar mesmo, ver a história. Então, a medicina realmente ela tem uma infinidade, né, de conexões das doenças ou de problemas que o paciente tenha, até mesmo autoimune, né? Ou seja, o próprio corpo ali está tentando melhorar naquele sentido e acaba fazendo com que alguns sintomas surjam. Então, é bem complexo a situação, só um bom estudo aí para saber mesmo. Mas é claro, contato com essa água, né, como eu já mencionei, a água acaba vindo tudo, né? Água de esgoto, água ali da caixa de gordura, dessa própria residência, acaba vindo, certamente ali no meio deve ter muitas verminosas. Então, essas doenças que as pessoas acabam tendo aí, diarreia, vômitos, alguma coisa assim, que não sejam, obviamente, uma leptospirose, também acredito eu que devem surgir com mais frequência nessa época, né, Diego? Com certeza, né? Você vai talvez lembrar aí nos anos 90 a gente tinha aquelas propagandas institucionais, falava muito sobre a cólera, né?
o tal do soro caseiro, né? Lembra aquela colherzinha que um lado era maior, um menor, açúcar e sal, enfim, né? Então a gente tem isso quase que institucionalizado no país, né? Então a gente sabe que o período de chuvas, no caso do objeto daquelas campanhas, eram na época do verão, né? Aqui já é uma característica um pouquinho diferente, ele tende a permanecer em época de frio para inverno ali, ou, às vezes no início da primavera, que nem está acontecendo agora aqui. Então, realmente, é objeto de bastante preocupação, porque são inúmeras as doenças que porventura podem vir. E a gente aqui entrando um pouquinho no assunto da cidade, né? Quando você tem essa situação de desabrigado, então você tem um componente emocional muito grande também. Então, por isso que foi objeto aí de reforço aqui por parte da Secretaria de Saúde, determinada pelo próprio prefeito, de uma atenção à saúde mental, né, mais ampliada. Também a gente contou com a parceria da Regional de Saúde, então a gente tem feito as visitações nos 29, 30 abrigos que o município tem, né, são mais de 1.000 pessoas que estão hoje desabrigadas no sentido de estarem utilizando, né, um abrigo, mas são mais de 3.000 no total, né, então tem uma boa parcela que consegue ir através da casa de parente, amigos, enfim. Então todo esse pessoal acaba tendo o seu emocional abalado. Então é mais ainda uma das ações que a gente tem que dar atenção, tem que estar pronto ali para atender, né? Além de todas essas outras que a enchente de forma física traz para as pessoas, né? Pois é, né? A enchente, infelizmente, ela traz esses problemas, né, não só estruturais, mas sim na própria pessoa. Bom, Diego, durante esse período de chuvas, aí, desde o mês passado até agora, teve alguma unidade de saúde na cidade, na área urbana ou no interior que tiveram seu atendimento prejudicado, seja pelo acesso até mesmo, pode ter sido atingido aí. A gente teve também destelhamentos, infelizmente, que acabaram atingindo nossa cidade na última semana. Nas questões das nossas unidades de saúde, alguma delas foi afetada de alguma forma? Sim, sim, várias delas, né, através do temporal, né, mas podemos citar aqui a unidade de saúde aqui do bairro Josmar Babi, né, que teve, infelizmente, atingido por água mesmo, né, então próximo aí de 1 metro chegou a adentrar a água lá na unidade, mas a gente, com o trabalho ali que foi feito com a Secretaria de Planejamento, o secretário André, a gente já estava, né, prevendo isso. Ele tem um mapa ali onde as ruas, ele sabe, né, qual que é o momento que vai estar alagando, e a gente conseguiu, né, com bastante tempo de antecedência, retirar todos os itens, né, do posto de saúde que porventura poderiam estragar. Então a gente teve toda a equipe ali da unidade de saúde do bairro São Bernardo, do São Bernardo, né, mencionei errado. Que foi realocada toda para a UPA. Então até o seu médico, enfermagem, toda foi para a UPA para estar auxiliando lá também, porque a gente esperava que a demanda aumentasse, como foi o caso, né? A gente atende aí uma média de 3, 4, né, 1.000 consultas mês, estamos passando de 5, 6 mil consultas nesse período agora. Né? E além das outras unidades, a gente pode falar aqui lá da unidade de saúde do Limeira, aqui do Josmar Babi, daí sim, São Brás, Sagrada Família, Salete, que também foram atingidos pelo vendaval. Então a gente tem aí alguns problemas já em relação à estrutura, né? Mas que foi agravado aí né, pelos temporais que vieram, onde vai ser objeto aí de intensa dedicação a partir do momento que a gente consiga tá arrumando todos esses telhados, de repente até trocando, substituindo eles. E claro, né, Diego, depois, né, quando tudo isso baixar, uma hora esse rio vai ter que baixar, né? Vai ter que voltar aí para o seu leito normal. Vai ser muito importante também a questão da limpeza das casas, né? A sanitização, porque, enfim, são tantos agentes biológicos que acabam ficando por lá e que pode trazer doenças posteriores. Então a orientação e a prefeitura mesmo, através aí, junto com o governo do estado, entregando esses kits de limpeza, e tem que ser feita uma boa sanitização, né, em todos esses ambientes, né? Com certeza, Thiago, é um trabalho muito bacana que a prefeitura vem desenvolvendo. Cabe aqui, não é demagogia, mas elogiar muito o nosso prefeito Bachir Abbas, que incansavelmente aí está atuando e coordenando todas as ações, né? E os materiais de limpeza, na medida do possível, foram repassados à população, né? Ele até fez a orientação, né, dessas últimas semanas, para que as pessoas até aguardassem para limpar, por conta de que novas chuvas poderiam ocorrer e às vezes acabar fazendo o serviço 2 vezes, né?
mas também muitos municípios, né, o município de Pinhais, o município da região aqui que fez doação também de produtos, foram montados vários kits, o Estado também agradecer bastante aí a ação do Estado, que vem nos dando bastante apoio, né, posso falar eu aqui mais pelas questões de saúde, através, né, da Regional de Saúde, do diretor Júnior e toda a sua equipe, então é de extrema importância que essa limpeza seja feita também com a forma mais adequada, porque daí a gente vai retornar naquele assunto, né? Em relação às doenças. Então, essa limpeza também deve ser levada muito a sério, no sentido de evitar as contaminações, né? Então, é aquele resquíciozinho de enchente ali que, ao ser limpado, pode ser que tenha contato com as pessoas. Então, por isso, da utilização de equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs, né? Bota, luva, aqueles que consigam, né? E também a utilização de produtos que, de certa forma, vamos dizer assim, façam a higienização completa, né? Matem todos aqueles organismos, né, que estão ali presentes que podem ser uma ameaça. Jornal da Manhã, agora são 7 horas mais 34 minutos. Estamos conversando aqui ao vivo no estúdio com o Diego Traim, secretário de Saúde do município de União da Vitória, para falarmos dos mais diversos assuntos relacionados à pasta. Falamos no bloco anterior sobre os problemas de saúde que podem ser ocasionados com as cheias, com o problema da enchente, mas fora a questão da enchente, temos outros problemas na questão de saúde. Eu falo problemas porque, infelizmente, a gente saiu de uma pandemia recentemente, e casos de Covid, pelo menos aqui no Planalto Norte Catarinense, pelos números que eu acompanhei essa semana, voltaram a subir. Diego, aqui para a União da Vitória, questão Covid-19. Como estão os casos? Tem sido feito esse acompanhamento ainda diário ou semanal por parte da Secretaria? Nessas últimas semanas, nos últimos meses, tem se mantido um número estabilizado ou subiu novamente? Como é que está a questão Covid-19 aqui no município de União da Vitória? Então, Thiago, a gente vem acompanhando de forma mais compassada, né, semanal, né? Hoje em dia a gente já não repete mais aquela testagem, né, em massa como era em outros tempos, mas obviamente os médicos estão tratando a doença de uma forma geral. Sempre bastante atenção na questão das pessoas mais idosas que tenham outras comorbidades, né? E através da nossa UPA é o local onde a gente ainda faz alguns testes, mas sempre a critério médico, né? Então, né, não se realiza mais porque é uma doença que acabou se tornando do dia a dia realmente das pessoas, né? A gente monitora os casos, nós tivemos algumas oscilações nesse período desse ano, né? Mas nada assim que justificasse qualquer outra atitude, né? E girando em torno aí de 5, 10 casos, e agora a gente teve aí um relativo aumento, mas muito por conta aí das questões até próprias do clima, né? Esse clima chuvoso aglomera mais as pessoas, há em torno aí de 20 casos ativos em média geralmente. Mas já trabalhamos com esse número de casos no período do inverno. Então, não tem tido tanta alteração que justifique qualquer outra ação por parte, né? E sempre cabe aqui ressaltar a questão da vacinação, né? Então, as pessoas aí que, porventura, não tenham feito ainda seu esquema vacinal completo ou queiram pelo menos atualizar, né? Os postos de saúde estão sempre à disposição, né? Não só para a vacina do Covid, como todas as outras. A gente está fazendo uma campanha a nível municipal de multivacinação, né? Então, porventura aí pode ter alguma vacina atrasada, né? Não só da questão do Covid. Então, e segue ainda aquelas mesmas recomendações, né? Mas ao menor dos sintomas, já buscar atendimento, principalmente a população mais idosa e também que possua alguma outra comorbidade. Esse é o público hoje que mais gera preocupação, né, de nossa parte. Óbvio que todos geram, mas são as pessoas que normalmente aí costumam sentir mais a doença, nesse sentido que a gente fala, né? Até falando nessa campanha de multivacinação, o governo do estado, né, promoveu ali, agora na última semana de outubro, salvo engano, né, um sábado de campanha de multivacinação. A nível de estado, os números foram bem satisfatórios. Inclusive, segundo a nota do governo, foi divulgada nessa semana, ainda que falávamos no Jornal da Manhã, que a meta foi de 250 mil doses, atingiu quase 500 mil doses no total, né, isso a todos os públicos. Para a União da Vitória, especificamente aqui no nosso município,
como estão os nossos números das vacinas? Isso no modo geral. A gente sabe que, infelizmente, a nível de Brasil, com o decorrer das últimas décadas, muitas doenças que até tinham desaparecido do mapa, né, como o caso do sarampo, voltaram a surgir justamente pelo relaxo. Não tem outro adjetivo para usar, né, de pais que deixaram de vacinar os seus filhos. E a criança, eu sempre falo, a criança não pode pegar a caderneta dizendo, pai, eu estou indo lá tomar minha vacina. O pai e a mãe, que são os seus responsáveis, seus tutores legais, que tem que ter essa responsabilidade. Para a nossa região, como estão aí as cadernetas de vacinas, tanto das nossas crianças, mas também do público adulto, né? Mesmo depois adulto, tem algumas vacinas que tem que estar tomando ali volta e meia, né? Sem dúvida, Thiago. Então, realmente, né, por parte do governo federal, está fazendo uma campanha de multivacinação, utilizando aí toda a sua estrutura, né? E nós aqui acabamos optando pelas questões, né, da enchente em adiar o nosso dia D, né? É notável que não teríamos o melhor do aproveitamento, né? Porque muitas pessoas estão desalocadas, estão desabrigadas, então isso deve ocorrer agora aí no mês de novembro. Até estamos vendo uma data simultânea com o município vizinho de Porto União, para quem sabe aí de uma forma mais maciça a gente está, né, com o rio já mais baixo aí e atingindo o maior número de pessoas. Os números seguem um pouco o que você acabou de comentar, Thiago, em relação ao aspecto aí nacional. A população ainda, vamos dizer assim, esteja devendo o comparecimento, né? Os números não são animadores. E a gente aproveita toda e qualquer forma aqui de falar com as pessoas de que, né, revejam o seu conceito em relação a isso, né? A gente não pode, né, de nenhuma forma politizar todas essas questões, e o papel aqui da Secretaria de Saúde está em providenciar, em deixar para a população todo o estoque, né, necessário para que ela se imunize. Então, nossos postos todos têm condições de estar vacinando, tem vacinadores, tem geladeiras específicas, né, para todas as vacinas. E você que porventura deseja fazer a sua imunização, né, alguns até a gente tem aí um horário diferenciado, né, que nem o posto ali do Sagrada Família está abrindo até às 9 horas, então porventura se quiser fazer fora do horário de serviço, né, pode estar buscando, e né, para a gente tentar virar um pouco esse jogo aí, né. É necessário fazer a imunização, né? A gente tem aí vacinas que estão com muito tempo já de uso, né? A gente vem de um crescimento ali no sentido, né, de como pessoa nos anos 90, onde isso era muito difundido, era a regra, né? E hoje, assim, óbvio, né, a gente defende o direito daqueles que porventura achem que não, mas eu vou trabalhar bastante para tentar mudar essa sensação, porque realmente, né, as doenças que outrora foram erradicadas acabaram voltando. Isso tem vários aspectos, todo um processo aí de outros países que acabaram migrando para o país e trouxeram doenças, entre esse descuido, vamos dizer assim, relaxo, né, como você comentou, de optar por não fazer. Então, como diz mesmo a campanha aí do Ministério, quem ama vacina. Então vacine quem você ama. Acho que é bem por aí mesmo. Tem vacinas aí, próprio sarampo, né? Poxa, eu tenho mais de 30 anos de vida, não vamos especificar exatamente, não precisamos entrar aqui em números, né? Mas poxa, desde que eu conheço por gente, é uma vacina que pelo menos existe há bem mais que 30 anos. Então são vacinas que são 100% seguras, né? Vacinas que nunca trouxeram nenhum tipo de problema, né? Então, eu não entendo, eu não consigo entender, né? Eu hoje, como pai, de não vacinar os meus filhos de doenças tão graves que podem deixar a pessoa ali com sequelas gravíssimas ou até a óbito, né? Imagina você perder um filho, uma filha por negligência, porque infelizmente não tem outro termo para ser usado assim quando se trata da saúde, principalmente do seu filho. Você é adulto, você é maior de 18 anos, você é responsável pelos seus atos, né? Mas e a criança? Por que responsabilizá-la por algo que ela não vai ter culpa nenhuma? Então, você que é pai, você que é mãe, pega a caderneta lá. Eu sei que às vezes na correria, muitas vezes não é também assim, às vezes, puxa vida, passou a data ali, eu perdi aquele prazo, não deu, porque eu tinha um compromisso. A gente sabe que hoje em dia na correria, né, no século XXI, você não tem tempo muito livre, mas custa nada você pegar agora no final de semana, pega lá a caderneta do seu filho, dá uma olhadinha. Geralmente o pessoal da equipe da enfermagem marca, né, a próxima data ali que a pessoa deve tomar, com que idade a pessoa deve tomar.
E são alguns cuidados mínimos, só dá uma revisada. Se você, de repente a leitura para você for complicada, poxa, eu não entendo nada dessa leitura, leva a caderneta no postinho de saúde, leva ali, enfim, conversa com o profissional de enfermagem, às vezes tem algum vizinho que trabalha na área de saúde, o pessoal vai poder interpretar melhor, vai dizer, nossa, a vacina que você deveria ter tomado, enfim. Não vacina quem não quer realmente, né? Porque não tem. Se não tivesse vacina, aqui estaríamos com o secretário cobrando. Ô, secretário, cadê a vacina? Mas tem, né, secretário? As geladeiras estão cheias lá. Né? Exato. O estoque está, né, completo. Tanto o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde sempre nos repassando, né, as doses necessárias. E a gente até traz aqui um assunto de curiosidade. Nós temos muita procura, Thiago, por pessoas que querem recibo de vacinas lá feitas no passado, né? Por quê? Às vezes estão mudando de país, querem fazer né, enfim, uma viagem ou uma capacitação fora e muitas vezes tem essa dificuldade, né? Então, quem sabe aí o seu filho um dia vai estar indo para um país, né, europeu ou norte-americano e porventura tenha que depois comprovar essa dose, né? Então a nossa dificuldade está nos controles manuais da época, né, que era tudo, né, caneta e papel, livros, né? Então a gente tem um pouquinho de dificuldade às vezes de localizar, mas muito do que foi feito está lá, né? Tem que só ter paciência para procurar. Então, e isso cada vez vai ficar mais objeto aí de exigência desses países, né? Porque, né, da mesma forma que nós tivemos aí o retorno do sarampo, seja pela citada imigração venezuelana que adentrou pelo norte do país, né? Os outros países, né, sanitariamente também querem controlar a entrada dos seus visitantes. Então, né, pensando aí numa questão, é importante manter também, né, não só por saúde, mas por essas questões aí para o futuro das crianças. Excelente. Ô, Diego, falando também sobre temas de saúde, a gente passou também para a campanha do Outubro Rosa e aqui eu coloco uma meia-culpa que a gente não pôde fazer aquele acompanhamento assim, mais de perto, como fazíamos nos anos anteriores, por causa justamente da enchente, né? A enchente acabou trazendo muitos transtornos, o pessoal sempre aqui nos cobrando, tá passando tal via, como é que tá a situação, a gente tem que dar naquele momento uma atenção especial, infelizmente, para a questão da enchente. Mas a campanha aconteceu, né? O Outubro Rosa aconteceu, isso não só aqui em nossa região, mas aqui a Sexta Regional acompanhando também os trabalhos. Em União da Vitória, como foi a adesão por parte das mulheres? Justamente por causa da enchente, essa adesão foi um pouco menor do que nos anos anteriores. Porventura, aquela mulher que não pôde fazer seus exames ali preventivos no mês de outubro, pode estar fazendo ainda. Como que foi essa campanha do Outubro Rosa aqui em União da Vitória? Bom assunto, Thiago. Obviamente ela ocorreu, mas não no formato que a gente gostaria, né? Não tem como negar, como você acabou de dizer, que o assunto enchente acaba tomando, né, as nossas vidas e muitas vezes essas campanhas acabam ficando em segundo plano, né? Até a gente trabalhou ali na secretaria para que exames, de uma forma geral, que estivessem agendados, né, nesse período aí de enchente e as pessoas porventura não possam ir, que eles vão ser adiados e serem feitos quando as pessoas puderem. E o principal foco dessa campanha é realmente a disponibilização de exame de mamografia em massa, né? A gente, na verdade, disponibiliza através aí também da Casa Bebel, todas as instituições que têm parceria, né, com o tratamento de câncer, e atuamos diretamente nas nossas filas mesmo de aguardo de exames, porque a Secretaria de Saúde trabalha com um certo número de exames mensais ali que podem ser feitos. E aí, no mês de setembro, outubro, novembro, que ele acaba invadindo o calendário, é feita uma aquisição maior aí desses exames e distribuído à população. Então, porventura, as pessoas que tiveram esse exame agendado e não puderam fazer, vão poder fazer quando assim tiverem disponibilidade. Então, a ação é bastante nesse sentido, oportunizar o exame e um diagnóstico antecipado para o maior número de pessoas possíveis. E claro, tem também a campanha dos homens, né, de prevenção aí aos cânceres mais comuns. As mulheres acaba sendo do câncer de colo de útero e de mama, e o dos homens acaba também sendo aí os problemas maiores. E o homem é um pouco mais difícil, acredito eu, porque o homem geralmente aquele achar mais machão, e eu não sei o que tem de tanta masculinidade nisso, de não querer fazer um exame preventivo para a questão de saúde. No Paraná se trabalha o agosto azul, novembro azul, são 2 meses, né? Agosto. Agosto, né? Mas mesmo assim, passando o mês de agosto, né? É o ano todo, qualquer momento, acho que o homem que queira fazer um exame, que tenha idade já ali, a partir dos 45, 50 anos, enfim, conforme os critérios médicos,
ele pode estar procurando. Não precisa esperar lá ou chegar agosto do ano que vem, né? Não precisa, né, Tiago? Então, principalmente para aquele homem que, porventura, já tem um histórico na família de problemas, né? Seja ele qual for, seja por suspeita de câncer de próstata, né, pai, avô, tio, né, ou outro problema em si, né? Então, justamente esse é o foco do trabalho nas unidades de saúde, a prevenção, né? A gente sabe aí que um posto de saúde, uma unidade de saúde em funcionamento correto, ele previne aí 90% das enfermidades, né? Então, um paciente que porventura tem o histórico e procure seu médico, né? Faça ali um exame de PSA de vez em quando para estar monitorando, né? Ou ao menor sinal de algum aparecimento de sintoma, já buscar. Esse é o objetivo da conscientização masculina, né? Aquele homem super-herói, né? O machão, o indestrutível, mas que muitas vezes, né? A gente sabe que não é assim. Então, postergar um problema é só agravá-lo ainda mais. Então, a conscientização passa bastante por conta disso. O Paraná trabalha com o calendário do Agosto Azul, mas muitas vezes a gente acaba fazendo ações aí em novembro, porque é a campanha nacional daí do Ministério da Saúde. Então, né, acho que até fica bacana, porque são duas oportunidades aí que os homens têm de estar atualizando todas as suas condições e, enfim, sensibilizando eles de alguma forma para que busquem atendimento ao menor aparecimento que aconteça. Realmente, porque um caso de câncer, né? Você que já teve um familiar cometido por um câncer, sabe muito bem o quão sofrível é acompanhar muitas vezes esse paciente, né? São sessões e sessões de quimioterapia, enfim, e a família acaba também muitas vezes, né, tendo tomando para si a dor do paciente. Então a prevenção é o melhor remédio sempre. Bom, e lembrando que aqui na região, não só de União da Vitória, mas para atender toda a Ansupar, lembro lá no início do ano que teve aqui o lançamento de um programa, acho que é o Conscientizar, junto com o Hospital Erasto Gartner, né, lá de Curitiba, que é a referência no Brasil e na América do Sul para as questões de casos de câncer. E também, não só dos mais comuns no homem e na mulher, mas qualquer tipo de câncer que as pessoas acabam tendo que passar por procedimentos, esse programa que veio aqui para a União da Vitória é uma grande ajuda, né? Sem dúvida, Tiago, porque ele atua na prevenção com alimentação de dados, né? Existe um questionário que as pessoas acessam através do programa e eles traçam um perfil da população. E ali vai buscar justamente essa herança genética, os hábitos da pessoa, e com isso é feito um estudo e uma análise e para que você antecipe, né, esse quadro. Então, o projeto justamente visa atender essas condições. Ele está passando agora por uma reformulação, né? Mudou um pouco a estrutura administrativa lá do Hospital Erasto, né? E dentro de breve a gente deve ter novidades nesse sentido. Mas todo o cadastro que é feito do projeto Conscientizar está sempre à disponibilidade aí das pessoas, à disposição das pessoas, para que elas alimentem com toda a sua informação ali que tem realmente, se tem pessoa na família, um hábito, por exemplo, de tomar um simples chimarrão, de comer muita carne, enfim. E isso vai traçando um perfil e a abordagem necessária pode ser feita, inclusive o paciente pode ser chamado para uma consulta. Né? A gente vai falar muito também da questão da exposição ao sol, câncer de pele, se porventura a pessoa tem, né? E também pode ser chamado para ser feita uma consulta e quem sabe algum pontinho escuro ali, né, que a gente costuma chamar de pinta, né, de beleza, porventura pode ser até um câncer de pele e ser prevenido a tempo ainda, né? Pois é, né? O câncer de pele é o mais comum de todos, né? Independente aí se é homem ou mulher, principalmente pele branca, o Thiago da vida, né? Que sai no sol e, em vez de pegar um bronze, pega um tom camarão. Aí é complicado. Bom, Diego, falando sobre questões da nossa estrutura de saúde de União da Vitória, eu lembro quando a UPA ali lá mudou o tipo de gestão, no começo houve ali, né, aquele burburinho ali, umas pessoas que não aceitavam, e onde está indo o dinheiro? E eu vejo que isso hoje, eu sei porque a gente como imprensa muitas vezes acaba sendo ali o para-choque, por quê? As pessoas vêm reclamar para a imprensa, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Sendo sincero, não é porque o Diego está aqui na minha frente, mas faz um bom par de meses que eu não ouço mais o pessoal reclamar do atendimento da UPA. Realmente, o modo de gestão tem dado certo, né?
Tem dado certo, Thiago. Quando eu entrei trabalhar aqui na Secretaria de Saúde, né, então a gente vai falar finalzinho de fevereiro do ano passado. A UPA já tinha passado por esse processo, né, de gestão compartilhada, que seria o nome técnico, né? Na minha visão, foi extremamente positivo, né? Eu acredito que a gente evoluiu muito, porque esse método, ele tira das principais coisas que a gente tem de engessamento, que é da área pública, né? Então, muitas vezes o setor de emergência, um setor, né, que atende muitas pessoas, como é o caso da UPA hoje, uma média aí de 5 mil atendimentos mês, e esse atendimento, inclusive, aumentou desde que a UPA começou a funcionar dessa forma, né? Então, a gente tem mais dinâmico. Por exemplo, alguma substituição de funcionário que precise, alguma melhoria mais rápida que precise, sem aquela morosidade do serviço público que precisa, né, de certas coisas, né? Então, fazer um concurso público, fazer uma contratação. Então, essa dinâmica que melhorou bastante, né? E você tem todo um know-how de uma empresa que já está, né, há anos no mercado, né, e a gente, inclusive, está num processo de licitação. Esse atual contrato, ele é momentâneo, e a licitação definitiva, vamos dizer assim, né, porque ela é emergencial ainda, ela está ocorrendo, e dentro de breve a gente pode ter ou a mesma empresa ou uma outra empresa fazendo essa gestão compartilhada. Mas aqui a gente não está, né, falando de empresa A ou B, e sim do sistema de gestão compartilhada, né? Eu já trabalhei em outro município, já vivenciei muitas coisas, e hoje posso falar que realmente esse formato de trabalho, pelo dinamismo que traz, ele é muito positivo e traz benefícios. Óbvio, a gente fica, né, feliz aqui, o prefeito sempre menciona, né, a saúde está indo bem quando não se fala mal dela, vamos dizer assim, porque realmente são muitas pessoas passando ali, né? Num cenário de 5 mil no mês, né, algumas vai dar problema, né? Vai dar problema. Mas o que é esse problema? Será que é subjetivamente falando? Será que é só porque ele achou que deveria ser atendido de outra forma, ou realmente ocorreu uma demora? Mas essa demora ocorreu não é em virtude de um atendimento mais grave? Então a gente tenta sempre pontuar, mas também não fugir da nossa responsabilidade, né? Os canais de ouvidoria da prefeitura estão ali para justamente absorver essa queixa, e eu recebo muita mensagem, né? E a gente busca ali resolver, conversar, atuar da melhor forma para tentar resolver e sempre estar melhorando o serviço, porque esse é o objetivo, sempre melhorar a cada dia o serviço. É complicado, porque você, quando lida com pessoas, isso em qualquer esfera, né? Não só na questão médica, mas médica principalmente, porque principalmente quem é pai, vê que o teu filho não está legalzinho, chega ali, só que existe todo um protocolo, né? O protocolo de Manchester, que é conhecido, né? Tem que ser atendido primeiro quem chega mais grave, né? Então, às vezes, você pode esperar um pouquinho, e quem é pai, quem é mãe, obviamente, eu também sou pai, também quero chegar lá, que ser atendido imediatamente, mas não é assim que funciona, não sou o único lá. E até eu vou usar aqui, né, o meu testemunho, que cerca de 3 meses atrás que eu precisei do atendimento da UPA, quando a escola me ligou dizendo, teu filho não está bem, cheguei na UPA, o pessoal viu a condição que meu filho não estava bem, de fato, tinha algumas pessoas esperando, meu filho passou na frente, porque você é repórter, né? Porque você é da imprensa, nada disso, porque a condição naquele momento do meu filho não era bem, então o pessoal olhou, não, tem que ser atendido um pouco mais antes. E assim já foi ali, ficou em observação, em poucos minutos já foi para o hospital, fez exame, já voltou. Eu sei que no prazo de 1 hora, entre eu ir buscar uma menina na escola e até a questão do internamento, eu já estava no hospital para me internado. Então, realmente foi muito rápido, né? Por uma questão, né, de emergência naquele momento, né? Mas já tive outras oportunidades também que eu precisei lá ficar aguardando, tranquilo, vi que chegava gente mais grave. E assim como as demais pessoas entenderam quando meu filho precisou de atendimento mais emergencial, eu também entendo que as outras pessoas chegam lá e precisam de um atendimento mais emergencial, e a situação é mais grave do que a minha, e posso aguardar um pouquinho. Às vezes a gente tem que usar o bom senso também nesses momentos. Bom, falando nessa questão de saúde, como é que funciona as questões de exames? A gente tem o Cisvale, né, que faz esse atendimento, digamos, mais a nível regional, mas exames, como que funciona? Quem compra exames? As questões de exames ali mais periódicos, exame de sangue, exame de urina, é o município, é o Cisvale? Como que funciona essa questão da aquisição de exames, Diego? Então vamos lá, os exames de sangue, basicamente falando, existem a contratação pelo Cisvale, mas não é algo que a gente utilize muito, e tem a contratação direta, né? A prefeitura tem uma licitação própria, onde é em torno aí de R$60 mil mês, em média, que é o gasto em exames nos diversos laboratórios da cidade.
nós temos aí obviamente que esse valor não é suficiente para atender, né, todos naquele período, vamos dizer ali, o iniciozinho do mês, aquela liberação de cotas, né? Por isso que existe uma regulação médica. Então, de acordo com o que o paciente consultou lá no postinho, na unidade de saúde, o médico solicitou os exames dele, a justificativa que ele vai colocar lá para a realização de exames vai ser avaliada pelo médico auditor, pelos médicos auditores, nós temos 2, e esse exame vai ser liberado de acordo com a cota que ele tiver disposta e pela urgência do paciente. Né? Então você vai ter ali muitas vezes o paciente fazendo um check-up, por exemplo, mas não tem nenhuma condição urgente naquele momento. Então ele não pode passar na frente de alguém que está lá investigando uma doença, está fazendo um controle lá para alguma outra coisa que é mais grave. Então a prefeitura tem a sua contratação própria, tem também pelo consórcio e o Estado também tem. Então acaba sendo um todo ali que é repassado para a cidade e distribuída nas 15 estratégias de saúde que nós temos ou os 12 postos de saúde que nós temos. Então, muitas vezes as pessoas, obviamente, com certa razão, se queixam que pode demorar um pouco, mas muitas vezes é por conta disso. Né? Pacientes mais graves que precisaram, ou que, às vezes, até a gente tem ali, pede para que o médico justifique de forma melhor e não apenas coloque um urgente, né? Você tem que dizer por que é urgente, né? Então, a regulação facilita um pouco o trabalho dela quando o médico justifica, e é algo que a gente cobra para que a coisa ande da forma mais correta possível. E assim também na questão quando se precisa de um médico, por exemplo, especialista, a gente precisa do clínico Mesmo geral ou pediatra, né? O atendimento ele tem, mas quando precisa de alguma especialidade, um cardiologista, alguma coisa mais assim de outro grau, podemos usar assim, também é a mesma forma, é feito, podemos usar esse termo compartilhado junto ao Cisvale. Como é que funciona quando se precisa de um atendimento especialista? Exatamente, é através do consórcio, né? Um município, constitucionalmente falando, ele é obrigado a fornecer atenção básica às pessoas, né? Então, o médico clínico geral. Qualquer outra especialidade que saia fora disso é algo estadual e federal, né? Então, por isso que existem as parcerias dos consórcios, né? As prefeituras estão sufocadas e não é à toa, né? Porque cada vez estoura mais a corda para o lado aqui das prefeituras, para o lado onde a população está mais perto, né? Então, a idealização dos consórcios vem para solucionar esse tipo de situação. Então, a gente tem, através do Cisvale, esses profissionais contratados, eles disponibilizam as suas agendas, o número de consultas é distribuído de forma per capita, obviamente, União, o maior município, acaba tendo um número maior, mas muitas vezes não é o suficiente para atender o que a gente gostaria, vamos dizer assim. E nós temos aqui, Thiago, até é bacana a gente estar falando, um certo vazio de especialistas na cidade. Né? Eu acho que o principal motivo disso seja a questão da distância para Curitiba. Né? Você gosta muito de comparar aqui com a 5ª Regional, né, a região de Irati, que é mais próxima de Curitiba. Então, profissionais vão e voltam todo dia ou, né, podem ficar. E aqui já, como é um pouquinho mais longe, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Né? O valor que o consórcio paga também pro profissional não é um valor assim, né, como é que eu posso dizer isso? Está longe de ser um valor particular, mas também porque não pode, né, a gente não pode arrochar tanto assim, né? São as prefeituras que pagam, o Estado muitas vezes ajuda de várias formas, mas a gente melhorou muito, mas ainda o cenário assim para especialistas a gente gostaria de ter um pouco mais profissionais que aceitassem justamente atender. O que vem para tentar solucionar isso é o novo Cisvale, né, que está sendo construído. Então esse ambulatório, essa policlínica, né, vem para resolver bastante desse problema de estrutura que a gente tem. Recentemente, inclusive, o Cisvale fez uma mudança, onde ele retirou toda a sua estrutura administrativa do prédio ali da antiga Clínica Paraná, levou para um outro imóvel e ampliou mais ainda o número de consultórios de atendimento médico. Então isso já deu uma melhorada, mas vai solucionar mesmo a partir do momento que a gente tiver pronta a nossa estrutura nova. Até porque nessa estrutura nova, né, para a gente finalizar aqui, ali as pessoas, muitos tratamentos que eram feitos fora do domicílio, né, a gente sabe que acaba sendo mais dificultoso ainda, e mais gastos, inclusive, para o município, né, não gastos assim que a gente esteja falando, pô, tem que gastar com isso, mas obviamente, né, é ambulância, combustível, profissional, sem falar aí no estresse que causa para o paciente, vai cedo para Curitiba, daí fica até no finalzinho da tarde, né, porque
Às vezes a pessoa vai numa van, então são várias pessoas, tem que esperar todo mundo consultar. Ônibus. Então, né, ônibus, né? Então, essa questão aí do Cisvale aqui, né, é uma grande aquisição, é um grande trunfo para a questão da saúde regional, né? Sem dúvida, Thiago. Ele deve, né, favorecer muito, né? A gente com isso consiga ampliar, fazer a estratégia necessária em bloco desses 9 municípios, né? E conseguindo assim a gente ampliar o número de atendimentos, contratando mais profissionais ainda e evitando esses deslocamentos que você acabou de mencionar. Excelente. Bom, Diego, nós já podíamos ficar falando de saúde aí na manhã toda, né? Que saúde sempre fala. Da mesma maneira que você sempre investe mais dinheiro vai e assim a saúde. Eu podia ficar falando aqui sobre vários temas de saúde, mas infelizmente o nosso horário também é curto, 8h02 agora. Mas, Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Os nossos microfones da Jovem Pan sempre à disposição da Secretaria de Saúde para qualquer informação à nossa população. E, claro, deixar suas considerações finais do nosso público, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado, Diego. Eu que agradeço, Thiago, toda a equipe aqui da Jovem Pan, um prazer estar aqui, é sempre bom a gente, né, tá tendo essa comunicação direta, dizer que a Secretaria de Saúde está sempre disponível à população, né, na minha figura ou na figura de toda a equipe, agradecer pelo trabalho de todos os nossos colaboradores, aí, muitos deles atingidos pela enchente, mas que mesmo assim estão lá, né, cumprindo o seu dever, cumprindo o seu horário. Nosso eterno agradecimento em relação a isso, né, agradecer toda a equipe da Prefeitura também por disponibilizar sempre as melhores condições, né, de trabalho para nós, e dizer que, né, esse trabalho em saúde ele realmente é bastante difícil, de certa forma, né, você deixar todo mundo satisfeito, né, mas a gente tem isso como meta, tem isso como desejo, né? O prefeito nos cobra muito e é a nossa missão aqui e a gente está aí para fazer o melhor trabalho. E se porventura as pessoas assim não acharem, estamos à disposição sempre para elucidar qualquer informação.